Olá, professor Elvis, mais uma vez aqui para mais uma aula de teologia e para te preparar para você ser um pregador de excelência, ok? Vamos lá? Hoje é assunto hermenêutica. Falarei duas coisas básicas hoje sobre hermenêutica. Primeiro, o que é hermenêutica? E segundo, vou te falar duas técnicas, tá? Dois princípios que tem que usar para interpretar bem a Bíblia, tá bom? Vamos lá então? Vem comigo, vamos que vamos. Bom, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Ela é usada na advocacia e em outros ramos, mas também é usada na teologia e é chamada de hermenêutica bíblica, tá certo? Hermenêutica não é a mesma coisa de exegese, mas em uma outra aula eu falo a diferença para você entre hermenêutica e exegese. Ok? Mas vamos lá. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Ela apresenta técnicas e princípios que ajudam a mim e a você a interpretar corretamente a Bíblia, sem cometer heresias, equívocos, sem fazer bobagem por aí, tá certo? Agora, eu disse que ia te falar dois princípios de interpretação da hermenêutica que ajuda a gente demais a conseguir interpretar corretamente a Bíblia. O primeiro princípio se chama de análise do contexto imediato da Bíblia. Vou repetir: análise do contexto imediato da Bíblia. E o segundo princípio que eu vou te falar hoje é análise do contexto geral da Bíblia. Repetindo o segundo, análise do contexto geral da Bíblia. Vamos explicar? Vem comigo. Bom, o que é a análise do contexto imediato da Bíblia? É o seguinte: quando você quer interpretar um texto, um versículo da Bíblia, tem que analisar o que vem antes do versículo e o que vem depois do versículo. Isso é a análise do contexto imediato. Por que imediato? Porque é o que está imediatamente antes e imediatamente depois. Assim você entende aquele versículo. Por exemplo, em Daniel 12:4 diz lá assim: diz que o anjo disse a Daniel que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Eu já vi muitas pessoas pregarem dizendo que ali se refere à tecnologia, à internet e etc. Não está errado, mas isso é uma aplicação do texto. O que o anjo quer dizer, na verdade, não era bem isso não. Isso aí você pode aplicar para essa área, mas diretamente não era isso que o anjo quis dizer. O que o anjo quis dizer é que nos últimos tempos a ciência, ou seja, o conhecimento, porque muitas vezes a Bíblia chama ciência no mesmo sentido de que se refere a conhecimento. Então, o que o anjo quis dizer é: nos últimos tempos, o conhecimento a respeito do fim do mundo se multiplicaria, cresceria. E como é que descobrimos isso? Analisando o contexto imediato da Bíblia. Porque naquele capítulo, o anjo está falando com Daniel, e inclusive no final daquele capítulo, né, no finalzinho daquele capítulo, o anjo está falando com Daniel sobre o fim dos tempos mesmo. E quando você vê o contexto imediato desse versículo aí que eu te citei, você percebe que a ciência que se multiplicará ali é o conhecimento a respeito do fim do mundo, tá certo? Então isso é bom se atentarmos, e isso é um exemplo para você, tá bom? Um outro exemplo agora é sobre o contexto, análise do contexto geral da Bíblia. Por exemplo, no livro de Hebreus, tá? No capítulo 1, diz assim, que Deus falou, Deus disse assim em relação a Jesus. Deus falou: hoje eu te gerei, né? Hoje eu te gerei. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Está em Hebreus capítulo 1. E quando Deus fala isso, aparentemente dá a entender, tá? Dá a entender o quê? Que Jesus teve um início, ou seja, Jesus não existia e Deus gerou Jesus e ele passou a existir, né? Dá a entender isso. Mas quando analisamos o contexto geral da Bíblia, não o contexto imediato, o que vem antes e depois naquele momento, mas o contexto geral. O que é o contexto geral? Outros livros da Bíblia, outros escritores da Bíblia falando o mesmo assunto. Isso é o contexto geral. E quando vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atos falando sobre isso, Paulo mostra o seguinte: ele mostra que quando Deus fala hoje te gerei, se refere, por incrível que pareça, Paulo fala que se refere à ressurreição.
se refere à ressurreição de Cristo. Ou seja, Jesus é como Deus Pai. Jesus sempre existiu. Ele é eterno para frente e para trás, como o Pai, assim como o Espírito Santo. São os únicos que têm essa característica. Mas quando Deus fala, hoje te gerei, ele se refere à ressurreição. Ou seja, gerei ali um homem ressurreto para a eternidade e é meu filho também. Então Deus se refere a essa questão. Isso está em Atos e você pode ver aí agora na tela os versículos, tá? Então, veja como o contexto geral da Bíblia interpreta. Isso é uma lei da hermenêutica chamada de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia e o Espírito Santo, é claro, tá bom? Então, aprendeu? Contexto imediato, contexto geral. Análise do contexto imediato da Bíblia e análise do contexto geral da Bíblia, tá certo? Então, quando for interpretar algum livro, alguma mensagem, alguma parte das Escrituras, se atente para esses dois princípios. Tá certo? Então eu te aguardo para a próxima aula e vamos que vamos. Forte abraço.